Olá, queridos, a paz de Cristo, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu sou o pastor Cisney Pires, da Igreja Batista Nova, Filadélfia, Mapeg. Hoje nós estamos aqui no nosso 30º dia, nessa imersão de 40 dias com propósito, e nós estamos a cada dia meditando dentro de um tema maravilhoso aí que tem acrescentado muito para a nossa vida, um tema bíblico, um tema que envolve a nossa vida diária cristã, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a tentação, né? A tentação, vencendo as tentações, tá bom? Esse é o tema de hoje, vencendo as tentações. É muito interessante, eu preciso falar isso antes, é que existe as provações e as tentações. Então, quando você olha a aprovação, ele é um teste, né, enviado ou permitido por Deus para que te fortaleça, né? Fortaleça a sua fé, gere em você maturidade, né? Então, enquanto a tentação, não. A tentação é algo que é um convite, uma instigação para o pecado que visa afastar a pessoa de Deus, tá bom? Então, qual é a origem da aprovação? A aprovação, ela vem de Deus, tá bom? E ela é permitida por Deus ou é enviada por Deus com um propósito, com um fim proveitoso de aperfeiçoamento na vida cristã. Já a tentação não. A tentação, ela tem origem na própria cobiça, no mundo, no diabo, né? A Bíblia, ela afirma claramente que Deus, a ninguém tenta para o mal. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, que Deus não tenta ninguém. Tá bom? Qual é o objetivo da aprovação? A aprovação, o objetivo é purificar, fortalecer, né? É produzir perseverança e aprovação na vida de uma pessoa. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 12 e 14, isso que eu acabei de falar para você. Tá bom? E a tentação? O objetivo é fazer cair, é fazer corromper o caráter, romper o relacionamento que você tem com Deus. Isso aí. Só para a gente entender isso, tá bom? Para a gente não confundir as duas coisas, tá bom? Porque hoje nós vamos falar sobre vencendo as tentações, tá bom? Então nós vamos separar aqui, né, 3 versículos bíblicos e a gente vai abordar esse tema aqui hoje, que vai ser uma coisa maravilhosa para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, né, hoje, tá bom? Então, o primeiro texto, né, está lá o texto base aqui que nós vamos usar, está em Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz assim o texto: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Tá bom? Então, a tentação, querido, nós vamos separar 3 textos aqui. Esse é o texto base, tá? Então, a tentação, ela faz parte da realidade da vida cristã. Ser tentado não significa que deixamos de ser filhos de Deus, né? Significa que estamos diante de uma oportunidade de escolher entre a nossa vontade e a vontade de Deus, tá bom? Então até mesmo Jesus foi tentado, porém ele venceu, permanecendo firme na palavra de Deus. Então o desafio é esse, é quando a tentação chegar, a gente fazer as escolhas corretas, permanecer firme, e até mesmo Jesus, né, ele teve que chegar e fazer escolhas, né? Ele foi tentado e fez uma escolha. Eu vou ficar do lado da palavra de Deus, do lado do Pai, né? Então a tentação normalmente começa como uma sugestão, um pensamento, um desejo. Se esse desejo, esse alimento, né, que for alimentado aí, esse desejo na alma, né, pode transformar-se em uma decisão e posteriormente num pecado. Então Deus não nos abandona, né, quando somos tentados. Ele nos dá força, né, sua palavra, e também dá a saída para nós resistirmos e permanecermos fiéis, tá bom? Então vencer a tentação não significa nunca ser tentado, significa aprender a permanecer firme quando a tentação chega, tá bom? Então o primeiro texto que nós vamos usar aqui, tá bom? Então Jesus nos ensina a vencer a tentação pela palavra. Esse
texto está aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus vai falar essa frase, esse versículo, justamente quando ele está sendo tentado. Então Jesus estava no deserto, depois de 40 dias de jejum, quando foi tentado pelo diabo. E aí, nesse momento, né, o inimigo tentou atingir Jesus justamente em um momento de fragilidade física. Porém, Jesus não respondeu baseado em sentimentos, em impulsos. Ele respondeu com a palavra de Deus. Tá bom? Então a palavra de Deus precisa estar guardada em nosso coração antes que a tentação apareça. Eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Eu preciso ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, não podemos esperar conhecer a vontade de Deus somente quando a batalha espiritual chega, quando a tentação chega. É necessário alimentar diariamente a nossa mente, né, o nosso coração, com as escrituras, com a palavra do Senhor. Tá bom? Então, quando surgiu a tentação, pergunte a você mesmo: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Né? A palavra de Deus orienta o quê? Né? Então não permita que seus sentimentos sejam maiores que aquilo que Deus já declarou para a sua vida, tá bom? O segundo texto que nós usamos aqui para embasar esse tema está aqui em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Vou ler para você. Então a tentação não é pecado, mas ceder a ela nos leva ao pecado, tá bom? Então diz assim o texto: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concedido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Entende? Então Tiago aqui vai dizer que a tentação ela chega, né? E aí eu sou atraído, né? Eu sou, na verdade, a ceder, mas eu não vou ceder. Então, amém? Mas se ceder, aí ele está falando, né? Dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Então, Tiago apresenta o processo de tentação aqui, nesse texto, né? Primeiro existe a atração, depois o desejo, e começa a ser alimentado, e quando a pessoa decide ceder, o pecado é concedido. Vamos ver isso na vida de Davi. Davi estava lá na sacada, vendo Betseba, e ele ficou olhando, e aí sendo tentado, e ele cedeu a tentação e deu no que deu. Tá bom? Então, por isso, uma das maneiras mais sábias de vencer a tentação é o quê? Interromper o processo antes de que ele avance. Entende? Se Davi tivesse interrompido o processo, né, o pecado não teria sido consumado. Então é muito importante a gente interromper. Então não devemos brincar com aquilo que pode nos afastar de Deus. Entende? Identifique aquilo que costuma enfraquecer sua vida espiritual, né? Pode ser uma conversa, pode ser um ambiente, pode ser uma pessoa, uma amizade, né? Um conteúdo, um hábito e até mesmo determinados pensamentos. E aí o que você vai fazer? Você vai interromper esse processo. Você vai interromper isso. Você vai sair disso. Você vai se afastar disso. Não tenha vergonha de fugir daquilo que pode fazer mal a você. Tá bom? Então, Deus sempre oferece uma saída. E aí, o terceiro texto que nós vamos abordar aqui está em 1 Coríntios 10, 13. Não veio segundo sobre vós tentação, o texto que nós lemos, que é o texto base, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, Paulo nos ensina aqui, nesse texto de Coríntios, né, que a gente precisa conhecer as nossas limitações, tá bom? E Deus também conhece as nossas limitações, por isso não permite uma tentação acima de que possamos suportar. Então, a tentação, Paulo vai dizer que a tentação pode aparecer forte, mas ela não é maior do que a graça e do poder de Deus. Ela não é maior do que a graça e o poder de Deus. Então, né, observe uma promessa maravilhosa aqui. Com a tentação, Deus dará também o escape. Tá bom?
Eu preciso interromper o processo. Deus vai te mostrar como interromper. Deus vai te dar direção. Quem sabe esse vídeo aqui, né, é um meio que Deus está usando para te ensinar a interromper o processo de tentação, para que o pecado não se consuma e venha trazer consequência para a tua vida. Então isso significa que quando a tentação chega, precisamos procurar uma saída que Deus está oferecendo para a nossa vida. Então às vezes a saída, sabe qual é a saída? É fugir. Fugir mesmo, fugir, sair de perto, fugir, né? Como se foge, né? Então acontece, de qualquer outra coisa ruim, fugir. Às vezes será o quê? Orar. Às vezes será o quê? Fechar uma porta. Às vezes é pedir ajuda a alguém, me ajuda nessa situação aqui. Às vezes será simplesmente dizer não, né? Querido, entenda uma coisa, nós seres humanos precisamos aprender a dizer não. Muitas das vezes o não é o suficiente para interromper o processo. Às vezes o não é suficiente para te livrar de uma coisa ruim que possa acontecer lá na frente. Tá bom? Isso não quer dizer que você não vai dizer sim, mas a gente precisa aprender. Então tem gente que tem que aprender, porque só é sim, responde sim para tudo. E tem coisa que não, tem coisa que tem que dizer não. Sabe? Diga não com amor, com carinho, fala, pô, não dá, né? Sinto muito, mas não dá, né? E diga não, acabou não, né? Não. Então acontece, não brinque, né? Não fique negociando com a tentação. Não negocie. Quando você chega e fala assim, talvez dê outro dia, talvez depois, vai querer chegar e fazer, né, sabe, fazer média, sabe? Tem coisas que a gente vai dizer não e acabou, né? Você quer usar droga? Não. Né? Você quer fazer isso? Não. Você quer se prostituir? Não. Né? É não. Eu interrompo o processo. Você está me entendendo? Então não fique negociando, até vista, quem sabe um dia que... Não tem que negociar nada. Então quando perceber que determinada situação está levando você para longe de Deus, né, tenha coragem de sair disso. Tenha coragem de dizer não. Tá bom? Então isso é muito importante para a nossa vida. Tá bom? Quais são as tentações que têm sido mais frequentes aí à sua volta? Né, no seu dia a dia, né? Em quais momentos você fica mais vulnerável? Às vezes é bom identificar isso, justamente para a gente se fortalecer nessa situação, fugir disso, né? Existe algum ambiente que precisa ser evitado na sua vida, né? No seu dia a dia? Existe algum hábito que precisa ser abandonado? Algum hábito que você precisa abandonar? Eu ligo a televisão, né? E aí eu vou lá e boto num periódico lá, ou então no stream lá, que na verdade está me levando ao erro, ao pecado. Você tem alimentado mais a sua carne ou o seu espírito? Né? Nessa batalha espiritual, né, eu preciso alimentar o meu espírito. Como é que eu alimento o meu espírito? Orando, buscando a palavra de Deus, né, buscando a presença de Deus, ter comunhão com o Senhor, tá bom? Então, você não precisa vencer a tentação sozinho. Deus vai te ajudar nesse processo, tá bom? Ore, leia a palavra, busque a presença de Deus, mantenha a distância daquilo que pode levá-lo à queda, tá bom? Então eu aprendo algumas lições aqui dentro desse tema maravilhoso, tá vendo? Todo cristão pode enfrentar tentações, né? Ninguém está livre disso, tá bom? Ser tentado não é o mesmo que pecar. Ser tentado é uma coisa. Pecar é quando eu cedo à tentação e isso se consuma o fato. Então, a palavra de Deus é uma poderosa arma contra a tentação. Eu aprendo isso, que a palavra de Deus é uma arma poderosa. Jesus usou a palavra para vencer a tentação. Então você tem que usar a palavra. Por isso você precisa aprender a palavra, ser cheio da palavra. Então precisamos reconhecer nossas áreas de fraqueza, as áreas que são mais suscetíveis às tentações do inimigo, né? Então a gente tem que fugir, a gente tem que orar, se fortalecer, dizer não, porque a gente sabe muito bem onde nós temos nossas limitações, tá bom? Deus sempre permanece fiel. Tá bom? Existe uma saída preparada por Deus, mesmo quando você é tentado. A oração, ela fortalece nossa comunhão com o Senhor. Então ore sempre, ore sem cessar, tá bom? Então, a oração fortalece a nossa comunhão. Algumas batalhas são vencidas simplesmente fugindo delas, daquilo que nos afasta, né, da presença do Senhor. Então a vitória sobre a tentação começa com uma decisão de
permanecer perto de Deus e em comunhão com o Senhor, tá bom? Então, existe um versículo aqui para a gente memorizar hoje, como sempre, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, tá bom? Resistir, né, ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, tá bom? Grave aí, Tiago capítulo 4, versículo 7, tá bom? Qual é a principal tentação que tem tentado enfraquecer, né, a sua vida espiritual? Tem alguma? Isso é uma pergunta retórica, só para você refletir sobre isso, né? E que atitude prática preciso tomar hoje para vencer essa tentação? Quais as atitudes que você precisa tomar para vencer a tentação? Eu tenho buscado a palavra de Deus, a oração antes da tentação chegar, ou somente depois que eu caio na tentação que eu tenho buscado a presença de Deus? Então eu tenho que me fortalecer antes, buscar a palavra antes, ser direcionado por Deus antes, pedir a Deus discernimento antes, tudo antes, porque a tentação ela vai chegar para todo mundo, tá bom? E aí a gente tem que estar fortalecido na fé para a gente vencer as tentações com o Senhor, tá bom? Então, um desafio de hoje, eu vou deixar para você um desafio. Leia Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, tá? Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, que justamente vai falar sobre a tentação de Jesus, né? Afaste hoje nas situações, de hábitos e ambientes que possa alimentar uma tentação recorrente na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Amém? Você vai conseguir vencer todas as tentações porque o Senhor vai te fortalecer em nome de Jesus, tá bom? Pega aí seus pedidos. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida dessa pessoa que chegou até aqui, que está orando junto conosco. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a sua vida. Ó Deus, dá discernimento. Ó Deus, sabedoria. Ó Deus querido, que o Senhor possa fortalecê-la, que ela possa aprender a falar não, a se afastar, a fugir, meu Pai, da tentação. Ó Deus, e se fortalecer a cada dia mais e mais com a tua presença, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Senhor, está aqui os nossos pedidos. Ó Deus, pedidos pessoais, pedido para nossa família, pedido para nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, nos socorrendo, nos ajudando, trazendo o milagre que precisamos, ó Deus, e que o Senhor possa trazer as respostas, Senhor, que tem te pedido, que o Senhor possa estar abençoando a vida do teu povo em nome de Jesus. Assim nós oramos e desde já te agradecemos, glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Que Deus te abençoe, fique com Deus e que o amor, a paz e a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua família em nome de Jesus.